Oi, gente. Eu nunca, acho que eu nunca gravei um vídeo assim de falar na internet. Eu não tenho nem relevância, nem credibilidade, nem audiência, né, para fazer vídeo. Não sou influenciador. Mas eu achei que eu tinha que gravar esse vídeo e dividir aí com quem quiser ver, por causa aí dos anúncios do Mark Zuckerberg hoje, né, no, em relação às mudanças de política de moderação de conteúdo do Facebook. Aí eu anotei aqui algumas coisas que eu queria dividir, da minha opinião, não sabia como dividir, achei que um texto ia ficar muito longo, e acho que audiovisual é melhor. Ironicamente, eu vou postar também nas plataformas aí do Facebook, né? E aí, antes de começar, né, eu queria fazer um convite para quem estiver vendo, não se abrir, escutar e aí depois formar sua opinião, né, mas não fazer nenhum pré-julgamento no sentido de qual é a minha posição política, que interesse que eu tenho, né, para desqualificar minha opinião e já pular o vídeo aí, né? Enfim, quem quiser abrir aqui um canal de discussão, ficamos à disposição, né? Primeiro, eu queria falar um pouco do impacto político e moral aí das questões que o Mark Zuckerberg falou, que eu queria refletir, né? Primeiro, acho que ali fica admitido, fica claro, né? Ele falou da proximidade da empresa dele com o governo americano, agora com a presidência do Trump, né? Então ele falou que já estão trabalhando próximos, que ele espera estreitar essa relação, que ele acha que vai ser uma relação melhor do que com o governo que está terminando aí do Biden, né? Isso em geral eu já acho preocupante, né? Porque uma empresa privada tão grande quanto o Facebook ter uma relação tão próxima com qualquer governo já envolve interesse político, jogo político, né? E eu acho que a gente, como sociedade, sempre gostaria de ter o máximo de separação possível entre iniciativa privada e Estado. A gente sabe que nunca é assim. Todo país tem empresas que têm uma influência grande no governo e vice-versa. Mas aqui a gente está falando do governo aí do maior país do mundo, né? Em termos de economia, força militar, influência política, com talvez a maior empresa de mídia do mundo, né? Então são duas potências muito unidas. Soma-se a isso naturalmente o Twitter, né, com o Elon Musk. Então acho que isso aí já é um ponto de alerta e me preocupa que ele fale disso tão abertamente, de uma forma tão tranquila, talvez sem querer esconder que ele tem influência no governo e o governo tem influência na empresa dele, né? Acho que eu, né, como cidadão, já me questionaria da idoneidade ou da imparcialidade do Facebook para tratar qualquer tema, né? Se ele tem uma agenda política já clara e admitida, né? E aí, pior que isso, né, ele fala dos problemas com a Europa e com o Brasil, apesar de não ter citado o nome do Brasil, né? Mas ele admite que ele espera contar com a ajuda do governo Trump para lidar com os governos desses países e com o sistema judicial desses países, né? Isso assim, gente, eu entendo aí que para quem concorde, para quem ache, por exemplo, que o que aconteceu no Brasil com o STF não é correto, possa parecer positivo, né? Falar, beleza, vai vir mais força política para a liberdade de expressão e tal. Mas assim, né, um grande empresário bilionário admitir que ele conta com a ajuda do governo do maior país para interferir nas leis e na legislação de outros países, a gente como país, né, deveria estar muito incomodado com isso, né? Não, o Trump não tem nada a ver, nem ele, nem nenhum outro presidente, com o que acontece no Brasil, com o que o STF faz, com o que o nosso Congresso legisla, né? Nem o presidente do Brasil tem a ver, ou deveria ter a ver, com o que o STF faz ou deixa de fazer, né? Seja o presidente atual, o presidente anterior. Então, colocar isso na mesa, assim, de uma forma tão aberta, acho que a gente devia estar muito preocupado de naturalizar um jogo político perigoso. Porque vocês têm que ter em mente
que no futuro pode ser que quem vai estar lá vai ser um político que não está na sua agenda política, mas ele vai ainda manter essa mesma influência no nosso país ou em outros países, né? Então, é algo perigoso aí de se brincar, né? E aí, sobre esse cenário, né, eu vou falar um pouco do Brasil depois, mas ele também cita a Europa, né? E eu acho importante trazer isso para quem estiver assistindo e tiver com essa visão de que, porque no Brasil que tem esse abuso de poder, porque é Venezuela e tal, né? Cara, a Europa é um centro ali dos países mais ricos do mundo, é uma democracia super madura, mas que tem força, né, para confrontar abusos aí, não só do Facebook, mas de grandes empresas, Apple, Google, geralmente voltadas a antitrust, abuso de poder, monopólio, né? Então ele também cita a Europa, eu acho que isso mostra, tá, gente, que essa questão não é de república de país subdesenvolvido, de abuso de poder interno brasileiro, de coisa latina. Não, isso tem países grandes e ricos no mundo que têm preocupações semelhantes com regulação de conteúdo, tá? E aí eu queria falar agora um pouco da questão moral do que ele falou, que para mim é o mais bizarro, o mais nojento, o que mais me motivou aqui a gravar esse vídeo, né? Que é a questão moral da escolha que ele está falando. Então, ele começa o vídeo e aí ele vai justificar que eles vão acabar com a moderação de conteúdo como ela é e tudo mais, né? Que ele vai simplificar. E ele fala muito da liberdade de expressão. E ele fala que sistemas erram, então o sistema deles erram, e que mesmo que o sistema bloqueie apenas 1% de postagens honestas e verdadeiras por engano, mesmo que seja só 1% de engano, pelo tamanho do Facebook, isso é milhões de pessoas impactadas, né? E é verdade, eu concordo com ele, isso é um problema, é grave. Mas aí depois, lá no vídeo, né, ele fala que com essa flexibilização vai passar publicações criminosas e ilegais por engano também, mas que é um sacrifício que se tem que se fazer em prol aí da liberdade de expressão. Então ele falou, a gente vai tentar o nosso melhor para evitar conteúdos ilegais, mas vai passar. E aí, para mim, a incoerência moral aí qual é o critério para você escolher assim que é melhor passar vídeos e conteúdos criminosos do que deixar de passar algumas verdades, né? E a verdade é muito importante, tá? Mas a reflexão que eu fiz aqui, pessoal, é o seguinte: se tiver um problema acontecendo na eleição de um país, se tiver um país sofrendo um golpe, né? Um país na Ásia, qualquer lugar que seja, na América, né? Se tiver um fato importante sendo relevante, você vai ter muitas pessoas tentando reportar e divulgar esse fato. E eu acho que mesmo que o Facebook erre e acabe censurando alguns conteúdos que são verdadeiros, a verdade ela vai chegar, entendeu? Porque é muita gente denunciando. Quando estourou a guerra em Israel, houve muito conteúdo bloqueado, muita denúncia falando que o Facebook não deixa eu postar, mas é um vídeo importante do que está acontecendo e tal. Mas, cara, a verdade é hoje que a informação chegou, tanto das atrocidades que sofreram em Israel, quanto das atrocidades que cidadãos honestos ali da faixa de Gaza estão sofrendo, né? Então, meu ponto de vista essa verdade, ela persevera, ela é insistente, né? Já a mentira, ela basta uma pessoa só, né? Então, uma mentira que passa, se ela for uma mentira bem construída, né? Um erro do Facebook já pode gerar uma viralização desse conteúdo, né? Eu particularmente acho muito mais sensível você deixar passar uma mentira ou um conteúdo criminoso, tá? Do que bloquear ali alguém que estava denunciando uma situação. Ainda mais porque a gente está nesse contexto de inteligência artificial. Então, não sei quantos de vocês acompanham, mas a geração de vídeos está
tá incrível, assim, tá ficando muito refinada, tá emulando voz das pessoas. Então vocês podem esperar que nas próximas eleições vai ter vídeos de candidatos falando coisas absurdas que vão ser gerados por inteligência artificial. Então, deixar um conteúdo desse passar, na minha opinião, pode gerar um dano maior, tá? Do que deixar de ocorrer uma denúncia e tal. Minha visão pessoal, eu entendo que é controverso e sensível aqui o tema, tá? Mas, para dizer aqui a gravidade do que eu estou falando, dessa questão moral, eu não sei nem onde que eu vou postar isso direito, eu não sei botar link, essas coisas, mas eu vou indicar aqui nomes de vídeos, se vocês quiserem pesquisar. Se eu conseguir, eu coloco o link. Mas tem alguns vídeos aí sobre como é a vida de um moderador de conteúdo no Facebook, né? Então tem uma entrevista aqui que eu achei, que eu já tinha assistido, na verdade, de um funcionário do Facebook da Ásia, que ele tá com máscara denunciando ali o que ele passou. E assim, gente, vocês não têm ideia da quantidade de conteúdo criminoso que as pessoas tentam postar no Facebook. E aí eu não tô nem falando de política, tô falando de violência grave, explícita, contra crianças, contra inocentes, sabe? E aí a entrevista é justamente sobre os problemas de saúde mental desse funcionário em passar o dia assistindo e bloqueando esse tipo de conteúdo, tá? E aí, para quem não sabe, basicamente o que acontece hoje os conteúdos vão sofrendo uploads, e aí, seja via algoritmo do Facebook, seja via denúncias, eles são direcionados para esses moderadores, para eles verem e decidirem derrubar aquele conteúdo ou não. Então, a pessoa está o dia inteiro vendo conteúdos horrendos, bárbaros, criminosos. Então, o que eu quero dizer é flexibilizar esse bloqueio é muito crítico. Aí a gente sai da esfera política e está falando da esfera moral. O Zuckerberg falou, sim, que eles vão continuar bloqueando conteúdos ilegais, mas a minha pergunta é, com essas flexibilizações de ferramentas, o quão efetivo eles vão ser em continuar fazendo esse bloqueio, tá? Para assistir esse vídeo que eu falei, pesquisa aí no YouTube, aí tá em inglês, infelizmente, eu não achei legenda em português, mas Facebook Moderator Interview, o canal é Vice da Ásia, Vice Ásia, mas eu achei também um vídeo brasileiro, deixa só eu ver aqui o nome, qual a rotina de um moderador de conteúdo, também no YouTube, no canal Desinformante, que não é um canal desinformante, né? É um trocadilho. E aí esse vídeo aqui ele explica melhor como funciona a moderação de conteúdo, mas aí lá no meio do vídeo para frente ele fala um pouco dessas denúncias, do tipo de conteúdo que aparece, tá? Então, fica aí para vocês verem que essa flexibilização, quem tem filho, quem tem criança usando telefone e tal, acho que vale assistir e entender do que a gente está falando, tá? E aí, eu queria falar também, mais aqui falando um pouco de Brasil, dessa discussão, regular ou não regular as redes sociais, é censura ou não de conteúdo, né, de discurso, de liberdade de expressão. Eu tenho a minha opinião, listei aqui alguns pontos, vou trazer e, de novo, fica para a reflexão de cada um, né? Primeiro, queria destacar, assim, como o mundo mudou nos últimos 20, 30 anos, né, pessoal? Então, se a gente voltar ali no começo dos anos 90, antes da internet explodir, o problema de mídia, né, sempre teve esse problema de controle de mídia, quem controla a mídia controla o discurso, a opinião pública, né? E aí ele era muito localizado, né? Aqui no Brasil a gente tinha 4, 5 grandes canais de televisão, jornais, Folha de São Paulo, Estadão, tal, e eram esses os atores do jogo, mas todas as empresas brasileiras que a gente podia cobrar, que respondem ao nosso governo, ao nosso sistema judiciário, né? Hoje, pessoal, eu acho que a grande mudança é que essas empresas de mídia, elas são conglomerados mundiais que influenciam o mundo inteiro, né? E a força do Facebook, do Google, da Amazon, né? Para quem não sabe, o Jeff Bezos, dono da Amazon, é dono do Washington Post, que é um dos maiores jornais dos Estados Unidos,
e também do dono do streaming Amazon, onde ele pode produzir o conteúdo que ele quiser. A força dessas empresas é numa escala global, e é uma força tão grande que enfraquece os governos nacionais. Então, por exemplo, imagina a economia brasileira, a nossa dependência das redes sociais em termos de quantas pessoas usam o WhatsApp para vender, para se falar, né, para fechar negócio, e quantas pessoas usam Facebook, né, como página para os seus negócios, Instagram, a um ponto de que, se o governo fosse tomar uma ação contra uma empresa dessa, afeta a economia do país, sabe, o PIB. Então é uma força que nunca antes vista, entendeu? E é uma plataforma que está fora do Brasil, que não responde, que é maior, né, do que um país individual, né? Mas não só, pessoal, essas plataformas, elas estão muito interligadas ao nosso cotidiano, à nossa vida, né? Então, a pergunta que eu faço, né? Quanto do conteúdo que você consome não foi intermediado por um algoritmo do Facebook, Instagram, WhatsApp ou do Google, né, por exemplo? E mesmo as matérias que a gente lê nos jornais brasileiros ou vê na TV nos canais brasileiros, elas são influenciadas por esse algoritmo, porque se um tema ganha notoriedade nas redes sociais, o jornal vai ter que tratar daquele tema, não tem como ignorar, sabe, se um tema está ganhando visibilidade, se as pessoas estão discutindo isso nas redes sociais, não tem como isso ser ignorado por um jornal da grande mídia, tá? Então, olha a força que essas plataformas têm de influenciar o nosso pensamento, sabe? De mostrar para mim, para todo mundo, o conteúdo que ela entender que tem que ser mostrado, né? Curiosamente, é daí que vem a preocupação do Zuckerberg, né? Na visão dele, a moderação de conteúdo está enviesando a discussão, né? Mas a falta de moderação também pode enviesar num outro sentido, sabe? Então, para mim onde entra essa questão de regular ou não regular o conteúdo. Só que aí, quando a gente vai ouvir a opinião do Zuckerberg, ou do Google, ou de qualquer outra grande empresa, é uma opinião parcial, porque eles estão diretamente envolvidos nisso. E aí eu trago aqui assim, a reflexão de como é cômodo você ser uma empresa bilionária, com mais de 1 bilhão de usuários em N países do mundo, em todas as grandes economias do mundo, e você não se responsabilizar pelo que se passa dentro da sua empresa, pelo que é publicado dentro do seu produto digital, da sua plataforma, da sua rede social. Isso é o sonho, pessoal. Você ter uma empresa de mídia que influencia o mundo inteiro, mas você não responde por aquele conteúdo, isso é diferente de qualquer jornal, de qualquer canal de televisão, entendeu? Porque todos eles podem sim ser juridicamente responsabilizados pelo que eles mostram. Mas isso não é ao acaso, pessoal. Há muito tempo as empresas têm buscado formas de crescer sem lidar com a responsabilidade e complexidade legal. O risco legal, ele custa muito dinheiro para qualquer empresa em termos de times de jurídicos em cada país que você está operando, de como adequar isso à sua plataforma. Se você errar, você vai ser julgado, né? Então, tudo isso gera muito risco para o negócio. Tomar uma multa milionária. A União Europeia aplica multas milionárias o tempo inteiro para essas grandes empresas americanas, né? E aí, há muito tempo, eles vêm tentando desenvolver modelos de negócio onde eles possam ganhar o dinheiro, mas sem ter a responsabilidade. E aí eu cito os exemplos mais fáceis, né? Uber, iFood, Airbnb, que são essas plataformas que se posicionam como intermediadores, né? Então, o iFood não emprega o motorista lá, o entregador, se o cara está trabalhando 12, 15 horas e não sei o quê, se o cara não está recebendo o suficiente, se o cara sofre um acidente. Não, a gente é só um app. Vê como é conveniente, né? Fala, cara, eu sou um app que domina o mercado de entrega no Brasil, mas eu não sou responsável se o cara morrer ali atropelado, entendeu? Tipo, gente, isso para o empresário é o melhor cenário, não tem que pagar indenização, não tem que seguro de vida, não tem nada, só não tem seguro de saúde.
Então não é só o Facebook, né? É um padrão do mercado, e que aqui nesse cenário do Facebook cara, se eu puder não ser responsabilizado legalmente pelo que eu ajudo a difundir, não é o Facebook que produz o conteúdo, mas ele é o canal de difusão, né? Se ele não é responsabilizado, é o melhor cenário. E aí, né, eu queria lembrar aqui o exemplo há uns anos atrás, acho que uns 7 anos, o WhatsApp ficou bloqueado aqui no Brasil, né, umas 24 horas, um dia, porque o Facebook descumpriu uma ordem, né, jurídica que era de fornecer para a polícia mensagens de um grupo de traficantes que usava o WhatsApp, e aí a polícia queria acesso a essas mensagens para ajudar no processo, na denúncia e na condenação desses traficantes. O Facebook se recusou, a justiça fez o bloqueio temporário do WhatsApp nessa época. Pessoal, assim, nem banco recusa informação para o governo do país, entendeu? Se o governo do país chegar com mandado jurídico de abrir o sigilo bancário de uma pessoa, o banco vai fornecer todos os dados bancários, ele é obrigado a fazer isso. Empresa de telefonia é a mesma coisa, ela vai dar todas as ligações, SMS que a pessoa fez, quais os números, horários. Por que a rede social é diferente? O que o Facebook tem de diferente que ele pode se recusar, ou ele se acha no direito de se recusar a colaborar com a justiça? A gente está falando de crime aqui, né? E aí o Zuckerberg fala que vai ainda combater atos ilegais, mas são mensagens incoerentes, né? Não é isso que a história mostra, né? E por que o Facebook não queria divulgar? Porque ele não queria que as pessoas entendessem que eles conseguem ler as nossas mensagens. Então, falar, não, né? Tipo, não vou violar a privacidade dos nossos usuários, né? E tal. Então, assim, foi um interesse mais deles, né? À frente do interesse da sociedade, né, do nosso sistema judiciário, né? Então eu acho isso tudo muito errado, mas aí entra, de novo, fechando a questão, regular ou não regular os conteúdos das redes sociais. Eu vou dizer em que status a gente está, pessoal. A gente tem uma lei, pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço a lei americana. Se alguém me difamar, falar uma mentira, divulgar um boato sobre mim que me ofenda, eu posso processar essa pessoa e ela vai me pagar danos morais se ela for condenada, né? E talvez ela tenha que fazer uma retratação pública, publica lá num jornal, uma retratação, né? Nas eleições mesmo era assim que acontecia, né? Só que hoje, pessoal, a velocidade da internet é tão grande que essa lei ela está desatualizada, porque até eu te processar isso ser julgado, cara, já acabou. Você pode ter acabado com a minha carreira, com o meu casamento, você pode ter acabado com minha vida, sabe? Se uma pessoa vaza uma notícia falsa sobre mim. Então, a gente precisa de uma lei que olhe para o cenário atual agora, num processo de eleição. Se alguém sobe um vídeo de inteligência artificial com uma mentira sobre um determinado candidato, não dá para escorrer, pessoal, numa justiça, de esperar pequenas causas para julgar, para ver indenização. Fala, cara, já foi feito estrago, a eleição já passou, o candidato já perdeu, já está com a carreira destruída, entendeu? Então, a gente precisa, sim, atualizar leis para o nosso desafio de hoje. Se o mundo está ficando mais moderno, mais tecnológico, a lei tem que acompanhar. Só que quem que faz as leis? O nosso Congresso, né? E o nosso Congresso não está discutindo esse tema. E aí entra, né, a questão da atuação do STF, que sim questionável. Eu não me sinto nem um pouco confortável de ter um grupo de 12 pessoas, de 12 juízes, que eu não elegi, julgando o que pode ou não estar na internet. Mas ele está tentando fazer uma moderação que o Congresso que a gente elegeu está se recusando a fazer, que é discutir leis para o cenário que a gente vive hoje. E por que o Congresso está se recusando a fazer? Primeiro, porque muita gente eleita lá foi eleita usando essas ferramentas criminosas, né? Então eles não têm interesse nenhum em regular conteúdo na internet, porque eles exploram esse problema, né? Ou porque eles são relacionados com essas empresas de tecnologia, né?
que é justamente o que está acontecendo nos Estados Unidos. A empresa de tecnologia é amiga do governo, amiga do sistema político, e isso influencia, e o bem-estar e o interesse da população fica em terceiro lugar, né? Então, para mim, sim, a gente tem que regular, mas não é via tribunal, tem que regular via lei, via Constituição, via Congresso. E o que a gente precisa fazer é pressionar o nosso Congresso no Brasil para legislar sobre esse tema, atualizar as leis e discutir quais são os processos legais que devem ser tomados quando notícias questionáveis ou mentirosas são publicadas na internet, né? E o que vai se fazer a respeito disso, né? Então, enfim, acho que é isso que eu queria dizer. Fica aí para reflexão. Acho que a gente está no momento do nosso papel de cidadão, de cobrar as autoridades, de divulgar, de falar a nossa opinião, né? Eu acho que esse vídeo não vai passar por nenhum tipo de bloqueio, não tenho a mínima preocupação com isso, né? Mas que bom, né? E o vídeo é justamente para evitar que a gente chegue num cenário onde, de fato, um bilionário americano possa dizer o que eu posso ou não opinar, né? Eu prefiro que o nosso sistema, o nosso Congresso ajude a gente a decidir isso do que um bilionário que não liga, né, para o Brasil, não se importa conosco. É isso, pessoal. Obrigado.